Meus amados irmãos, hoje nós vamos de palavra. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te trazer um entendimento dessa palavra maravilhosa que nós separamos aqui hoje para falar do amor de Cristo. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 3, está escrito assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra, os verdadeiramente serás alimentado. No versículo 5, está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. No versículo 7, meus amados: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Não se digneis. No versículo 8 está escrito assim também: deixa a ira e abandona o furor. Não te indigneis de forma alguma para fazer o mal. A palavra do Senhor nos traz a sabedoria, o entendimento. E sempre que o inimigo tenta nos atacar, para que nós perdemos a nossa bênção, rouba a nossa paz, o Senhor traz uma palavra de conforto. A Bíblia nos ensina que não devemos indignar de forma alguma contra aqueles que nos fazem mal. Aqueles que nos fazem mal, a luta não é contra ele e nem contra ela, e sim contra aquele que usa naquele momento para fazer aquelas atitudes, aqueles gestos, ou até mesmo aquelas palavras contra você. Porque aquele que serve um Deus Todo-Poderoso, ele é afrontado 24 horas neste mundo. Mas nós sabemos que não estamos sozinhos. E é isso que nos conforta, é isso que nos traz o entendimento que vamos vencer em Cristo Jesus. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, ele está ao teu lado, guerreando em todas as suas batalhas e todos os seus caminhos. Porque no versículo 1 também, no capítulo 37, está escrito assim: não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Muitas das vezes nós olhamos para um lado e nos deparamos com aquelas pessoas que fazem o errado e elas crescem numa velocidade tão rápida, de forma que às vezes você pode olhar para um lado e pensar assim: por que eu faço tudo certo e sou afrontado e não tenho os mesmos resultados? Mas a palavra de Deus nos deixa essa direção. Não te igneis por causa dos malfeitores. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você não deve olhar para aqueles que praticam a iniquidade, cresça. E cresce mais rápido que você. Em todas as suas áreas, espiritual e profissional. Nem todos que falam Senhor, Senhor, curei em teu nome, Senhor, eu preguei a tua palavra, aparta de mim que não te conheço. Esse será o grande dia que o Senhor vai separar aqueles que fazem o certo por aqueles que fizeram o errado. Mesmo que as pessoas não vejam, o Senhor vê e ouve tudo aquilo que você não tem capacidade humana de ver, ouvir ou entender. Porque a palavra do Senhor, ela não pode voltar atrás. Ela não é como a nossa palavra humana, que muitas das vezes aquela pessoa aperta na tua mão, fala aquela palavra e depois volta para trás. Tudo aquilo que ela falou. A palavra do Senhor, ela é a mesma antes de Cristo e depois de Cristo. Porque o Filho já estava com o Pai desde a fundação do mundo. Jesus veio para nos dar o caminho, para nos dar a direção
e a vida eterna. Nós devemos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, para que Ele venha nos dar o entendimento da palavra. E nesse livro de Salmo, é tão importante nós entendermos essa palavra, porque no versículo 12 também está escrito assim: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. E o versículo 13 está escrito assim: e o Senhor se rirá dele, pois vê o que vem chegando ao seu dia. No versículo 14, os ímpios puxarão da espada e armarão o arco para derrubarem os pobres e necessitados e para matarem os de reta conduta. Porém, no versículo 15, porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. A palavra do Senhor, ela nos protege. Aquele que é servo e teme a palavra do Senhor, traz a palavra para o coração e não deixa a carne vencer o espírito, mas se o espírito vencer todo o desejo da carne, Deus ele te fortalece, ele te guia, te dá direção, porque ele é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que batalha por você. Quando você não está entendendo ou vendo no mundo espiritual, o Senhor, ele faz acontecer ao teu favor. Ele dá ordem aos teus anjos para te guardar de dia e de noite, em todos os teus caminhos. Nos dias ruins, nos dias bons, ele está com você. O Espírito Santo direciona todos os teus caminhos. Nem toda perda é por mal. Tem perda que é Deus te livrando de coisas muito mais ruins lá na frente, de coisas que já iria acontecer. Mas o próprio Senhor, ele intercede por mim e por você, trazendo sempre o melhor. E tem momentos das nossas vidas que nós passamos por um processo muito difícil, mas nós sabemos que o Senhor, ele controla tudo. E ele está no controle de cada dia, de cada segundo, de cada processo da nossa vida, da nossa família, da nossa área profissional. Tem porta que se fecha, mas não é para o mal, é porque Deus está te guardando. E a porta que abre nas mãos do Senhor é a prosperidade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Então devemos clamar ao Senhor e dizer que Ele é digno de toda honra e toda glória. E que nesse capítulo 37 do livro de Salmos, o Senhor vai falar grandemente com você. Eu li alguns versículos, mas todo o capítulo do livro de Salmos 37 é uma palavra maravilhosa, que o Senhor, Ele vê e ouve tudo aquilo que você não tem capacidade humana de ver ou entender. Porque a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Assim diz o Senhor. Não é eu que falo, não é sobre eu, não é sobre o que o nosso processo aqui na terra, mas sim sobre a direção do trono dos céus e sobre tudo aquilo que Deus é glorificado na tua vida. Que todo o teu processo, a tua vida nessa terra, será testemunho para a honra e glória do nome de Deus, para que Ele seja glorificado e que o Filho e o Espírito Santo seja o centro da tua direção, da tua vida, porque Deus, Ele é um Deus fiel e é um Deus que batalha por mim e por você, por toda a nossa geração. É o mesmo Deus que fez a aliança com Abraão, depois se tornou Abraão, pai da fé. É o mesmo Deus que faz a aliança com você também. Quando você aceita o teu Filho como o único Senhor e Salvador da tua vida, e aí desce o Espírito Santo do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre todo o teu processo, a tua caminhada nessa terra. Porque o Senhor, Ele caminha lado a lado daqueles que servem Ele verdadeiramente e clamam e entrega o governo da tua vida, da tua casa, da tua família nas mãos dEle. Porque em segurança vive aqueles que entregam ao Senhor o teu governo, para que o Senhor governe sobre a tua vida, sobre a tua carne, sobre o teu espírito, sobre tudo que
tem ao seu redor, porque Ele é o primeiro e o único, digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale grandemente para você nesse livro de Salmos, capítulo 37. Tenho certeza que a palavra do Senhor vai infiltrar de uma forma sobrenatural na tua vida. E após essa palavra, a tua vida nunca mais será a mesma, porque Deus, Ele vai mudar a tua história. Porque aonde Deus habita, não há mais lugar para a condenação eterna, mas sim para a vida eterna. Porque a casa que o Senhor governa, ela está sobre a rocha e não sobre a areia, que é onde que a água vem e derruba. E sim a rocha, que é onde que vem, pode vir tempestade, pode vir chuvas, terremotos, mas a casa não é abalada, porque ela está sob o governo e as mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que graça e a paz, que o Senhor te abençoe.